Oi, pessoal, boa noite. Boa noite mais uma vez. Espero que estejam todo mundo bem, né? A nossa aula de hoje é uma aula que eu pensei em fazer da seguinte forma, né? Na aula passada, eu já fiz revisão de alguns conceitos dos autores que nós estudamos, né, na etapa 2, né? Fiz uma revisão sobre Freud, Piaget, Vygotsky, falei rapidamente de Asbon, de Valon. Aí eu passei uma atividade para vocês, não é? Que é uma atividade, um estudo dirigido, que tem como objetivo vocês revisarem, não é? Rever, ao responder, recorrer ao material. Então, o exercício ele tem 27 questões, e hoje eu pensei em a gente discutir sobre o exercício e, ao ir discutindo, eu ir novamente revisando alguns conceitos, né? Porque o meu interesse é perceber o que foi que levaram vocês a errar ou acertar determinada questão. Mas, para isso, a gente precisa fazer uma aula dialógica, dialogada, né? A gente precisa pensar e discutir, não é tipo, por que não é a questão A, por que não é a questão B, entendeu? E aí eu penso que, como a gente já revisou os principais conceitos bem detalhada de Freud e Piaget, né? E vimos muito rapidamente Valon, Asbo Erickson. Eu penso que a gente deve focar, né, nesses três autores. Vamos ver duas ou três questões sobre Freud, duas ou três questões sobre Piaget, e a gente foca nos três autores que a gente não conseguiu, né, por causa do tempo da aula, a gente não conseguiu aprofundar, certo? Então, essa é a proposta de hoje. Quem aqui conseguiu fazer a atividade? Abra o microfone, pessoal, e fala, por favor. Eu consegui. Uma, né, Anne conseguiu. Enquanto as pessoas abrem o microfone para falar, estão aqui falando no chat que eu, 2, 3, 4. Infelizmente ainda não fiz. Mas assim, o exercício ele é essencial. E ele é essencial se eu recorrer ao material, né? Eu tenho dúvida da questão. Eu volto a ler o autor e volto para o exercício. Eu gostaria até de pedir desculpa, porque eu esqueci de colocar o esquema. Não é que eu elaborei, o resumo que eu elaborei. Aí depois eu coloquei, Gleibson me avisou que não estava e eu fui e coloquei. Não sei se vocês já acessaram, mas eu coloquei no outro dia de manhã, né? Então, as pessoas que responderam, a gente começa pela questão 1. Eu vou tentar projetar, porque eu acho que fica melhor, né? Se a gente projetar na janela aqui, e eu vou colocar lá, que não vai dar tempo a gente ver todos, né? Porque a gente vai discutir. Então não dá tempo. Mas eu vou colocar na rota 17 um barema comentado, entendeu? Vou comentar não, já comentei a questão a qual é correta e por que é correta, né? Que é para a gente ter um parâmetro para comparar. Então, quem lê a questão 1, por favor? Agora a gente não pode perder tempo. Aqui já está a chave de resposta. Não é essa que eu quero que projete, não. Interromper. Quero que projete o exercício. Espera aí. Ok. Então vamos lá. Já que ninguém se prontifica, eu vou começar. Questão 1. Sobre a teoria do desenvolvimento psicossocial de Freud, assinale a alternativa correta.
Então, nós temos 5 alternativas. Nas 5 alternativas, tem 4 que vai ter alguma coisa que faz com que a questão seja errada. Vaneane. Era para mim ler, mas já leu e tá meio embaçado também a tela. Estou tentando abrir Mas no computador. você pode usar o seu. Aham, Aí que estou você tem, procurando. você pode abrir o seu. Melhorou? Aí agora corta. Não, melhorou. Então, você faz a próxima. Eu vou fazer essa 1. A libido é uma energia instintiva, exclusivamente sexual, que se manifesta apenas na puberdade? Não. Não. A gente Não. viu que não, né? Até porque também tem essa questão de que a libido para Freud ela apenas não é uma questão sexual, né? Ela perpassa outras questões. Há autores que vai dizer que a libido para Freud é apenas sexual, mas mesmo que seja só sexual, ela não se manifesta só na puberdade. Né? Tanto que a gente vai ver que ele vai definir todas as zonas erógenas para cada fase, né? Onde você vai sentir prazer de cada fase. B, o desenvolvimento psicossexual termina na fase da latência, quando os impulsos são completamente suprimidos? Não. Não, porque ele vai dizer que quando a gente não resolve uma coisa numa fase, a gente acaba carregando para outra fase, né? E que nem tudo da gente é suprimido. E que mesmo que a gente suprima no inconsciente, isso poderá voltar de alguma forma, como por exemplo sonhos, né? Bora lá. C. A personalidade adulta é indiferente às experiências vividas na infância, segundo Freud. Terminei de explicar isso aqui, né? Quando eu digo o que a gente não resolve numa fase, a gente carrega para outra. Lembra que a gente discutiu na última aula que é determinista? Uma das críticas feitas à teoria freudiana é que é uma teoria determinista, né? D. Cada fase do desenvolvimento psicossexual está associada a uma zona erógena predominante? Sim. Certo. Então, vocês acham que a D está correta? Sim. E por que a E não está correta? Ela não começa quando o sujeito escolhe o parceiro afetivo, porque desde quando a criança tem a fase, aquela fase anal, a fase oral, já é uma parte da sexualidade desenvolvendo. Mas a gente lembra o que é o complexo de Édipo? A gente está lembrado o que é? Mais alguém? A colega já falou. Mais alguém quer falar? Eu pesquisei sobre isso aí, só não estou lembrando agora. Se não me engano, é a parte da sexualidade, quando o homem procura a mulher já na fase adulta. Não. Gente, eu falei tanto sobre isso, eu falei com vocês que é uma das questões, né? É mais polêmica da teoria. Ó, primeiro, ela não acontece na fase genital, ela acontece na fase fálica. É a fase em que o menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. O complexo de Édipo é essa fase, é essa discussão, né? E acontece na fase fálica. Por isso que a questão está errada, né? A questão está errada por causa disso. Se a gente for pensar que a libido é apenas sexual, o restante estaria correto, né? Quando o sujeito escolhe seu parceiro afetivo, né? Estaria, porque o menino está apaixonado pela mãe e a menina pelo pai, certo? Mas não é na fase genital, é na fase fálica. Então, a questão correta é letra D. É a questão correta. É a letra D. Por que a letra D? Porque
Freud identificou que existem zonas, não é? Zonas erógenas predominantemente, onde essas zonas focam determinado tipo de prazer. Então, olha a questão aqui, né? Então, a questão vai ser ó aqui onde eu coloquei para vocês no resumo. Ó, entre os 3 anos a 6 anos, fase fálica, a criança desenvolve desejo inconsciente pelo genitor do sexo oposto e vê do mesmo sexo como rival. Eu falei isso, foquei isso várias vezes. Falei com vocês sobre uma amiga minha que estudava comigo, fazia pedagogia, ela não aceitava pela questão religiosa, né? Não tinha que convencer-se ela e que essa teoria, essa perspectiva freudiana poderia ter algum fundamento. Então, a questão é a letra D. É a questão correta. Agora, vamos lá, número 2. Segundo Freud, o conflito psíquico vivido pela criança na fase fálica se refere a repressão total dos impulsos sexuais, B, ao controle do esfíncter anal, é a fixação na limpeza, ao complexo de Édipo, é a descoberta da diferença entre os sexos. Tá vendo aí a próxima? Eu tenho que descer, né? Tem. D. A ausência de impulsos sexuais por completo é a formação da linguagem e das relações cognitivas. E aí, gente, qual é a alternativa correta? A C, o senhor acabou de explicar. A C, por que a C? Pergunta muito difícil. Por que tá difícil? Coloca lá pra cima, professor, que tá na D. Deixa eu ler aqui para interpretar. Leia. Quem já respondeu aí? Respondeu o quê? Professor, estou tentando procurar ela aqui, não estou lembrando de qual aula é que foi postada. Não tô Da aula 16, aula da semana passada. Ah, tá. Porque eu estou procurando aqui nos meus arquivos, não estou achando. Olha ela aqui, gente. Quem consegue ler aí a justificativa? Vou ler, professor. Na Leia. fase fálica, 3 a 6 anos, ocorre com o complexo de Édipo, meninos ou Electra, meninas, em que a criança desenvolve desejos inconscientes pelo genitor do sexo oposto e rivalidade com o do mesmo sexo. Isso foi o que a colega terminou de dizer, que eu tinha terminado de explicar. Então, a questão quer saber o quê? Segundo Freud, o conflito psíquico vivido pela criança na fase fálica se refere ao quê? A repressão total dos impulsos sexuais? Não. Ao controle anal e a ficção da limpeza? Não. Se refere ao complexo de Édipo. Eu tinha terminado de falar. Vamos fazer a questão 3 e a gente vai para 3 de Piaget e passa para as outras. A questão 3. Qual das alternativas apresenta corretamente o papel do ego na teoria estrutural freudiana? A. É a instância responsável por reprimir completamente os desejos inconscientes. B. Representa a parte moral e julgadora da personalidade. C. Age impulsivamente buscando prazer imediato. D. Atua como mediador entre os impulsos do id, as exigências do superego e a realidade.
é responsável apenas pelos atos voluntários inconscientes? Ó, o que é que a questão está perguntando? Qual das alternativas apresenta corretamente o papel do ego na teoria? Qual é o papel do ego? O id é o inconsciente. É aquilo que a gente faz sem pensar, levado pelo impulso. Certo? O ego é o quê? Porque a gente tem o id, o ego e o superego. Embora a gente recorra aí na síntese. É a D. Atua como mediador entre os impulsos do id e as exigências do superego. Isso. Ele é uma espécie de mediador, não é? Ele vai controlar para que o id não haja impulsivamente e media o que é considerado moral, normal, anormal, nessa ponte entre o superego. Então, é letra D. Eu vou fazer a 4, porque eu acho que essa 4 é uma das mais difíceis. Sobre as consequências das fixações na fase do desenvolvimento sexual, analise as alternativas. 1. Uma fixação na fase oral pode gerar dependência emocional? Pode, gente? Sim, porque ela leva para a vida adulta. Isso. 2. A fase anal, se não bem resolvida, pode originar comportamentos obsessivos ou desorganizados? Lembra que ele falou que quando você não desenvolve uma fase, você acaba levando para outra fase. E aí ele justifica, por exemplo, a questão do fumar. Foi porque a pessoa não desenvolveu a fase oral como deveria. Então, ela acarretou, como disse a colega aqui, porque leva para o resto da vida. Tá aí a questão de ser... A crítica de ser uma teoria bastante determinista. 3. As fixações não afetam o comportamento adulto, pois são resolvidas naturalmente com o tempo? Não. Afeta sim. Gente, presta atenção. Número 4. Presta atenção. Vocês erram muito nessas questões que eu observei, né? Vocês erram muito nessa questão que eu observei e é do tipo de questão que mais cai no ENAD. Então, quando falar tira, eu acho que tirar não é a solução. Até porque vocês vão ter que enfrentar isso em algum momento. Né? É analisar cada uma, porque estão corretas. Quais dessas estão corretas? Estão todas corretas? Não, só um e a 2. Letra A, apenas 1. Letra B, apenas a 2. Letra D, 2 e 3. E a letra E? A C. É a C, desculpa que eu pulei. C, 1 e 2. E a E, 1, 2 e 3. Qual é que está correta? D. A C. C, 1 e 2. D, 2 e 3. C. A 3 está errada. As fixações... A D está errada? 1 e 2. Afeta sim. Afeta e afeta pro resto da vida. Ele acha que você não vai resolver na outra fase. Então, a 3 já está errada. Então, a resposta é a letra C. A C. Letra C. Letra C. A 3 está errada por quê, gente? Quem consegue explicar aí para a colega? Porque quando a criança não desenvolve uma fase na infância, ela vai afetar lá na fase adulta, igual o senhor explicou ainda há pouco. Questão do cigarro. Isso, Sem contar que dá desculpa, né? Como? Sem contar que ele põe a desculpa na infância, que não foi resolvido, então carrega o trauma para a vida inteira. E afeta outras pessoas em volta. Não resolve. Você não resolveu ali naquela fase, você vai carregar. Você provavelmente não vai conseguir resolver. Por isso que vão dizer que é uma ideia determinista, não é? Como se você não fosse capaz de resolver as questões da sua vida em outra fase. Aí a gente vai aqui para a questão 6. Não, 6 não, 7, né? 5. Não é não? Vai sair da 4? Sim, mas a gente não vai dar tempo de ver todas.
Aí eu quero focar mais nos últimos autores que a gente viu pouco, entendeu? Entendi, professor. Então, eu vou fazer 4 de Piaget e a gente passa para os outros autores. Beleza. Então, vamos para o número 7. Durante uma aula de ciências, um professor pede aos alunos do 4º ano que, em grupo, experimentem diferentes formas de plantar feijão e algodão, observando os resultados e resistindo às mudanças. Ao final, eles discutem as hipóteses que formularam sobre o crescimento das plantas. Todos nós já fizemos essa experiência, né? Com base na teoria de Piaget, essa estratégia está adequada ao desenvolvimento cognitivo dos alunos, porque, lembre que alunos de 4º ano. Se eles são alunos de 4º ano, eles estão em qual fase? Para responder essa questão, eu preciso lembrar de todas as fases de Piaget. Vou abrir ela aqui, já que vocês não estão conseguindo acessar aí, né? Estão vendo aí? Sim. É porque fica ruim, né? O interessante seria que vocês acessassem aí. Mas vamos lá. Então, Piaget vai dizer, né? Ele vai definir estágios de desenvolvimento. Ele vai falar de 4 estágios, né? O estágio sensório-motor, o estágio pré-operatório Operações concretas. e das operações concretas. O aluno do 4º ano, vamos dizer que ele vai estar aí nas operações concretas, levando aqui, né? Nas operações concretas e talvez, deixa eu fechar esse documento aqui, e talvez entrando um pouco, né? Entrando um pouco nas operações formais. Mas vamos focar aqui que ele esteja nas operações concretas. Essa atividade é uma atividade, se ele está na operação concreta, ele vai precisar de quê? Pensamento lógico mais aplicado a objetos concretos. Exemplo, a criança entende que a quantidade de água é a mesma, mesmo se mudarmos o copo. Né? Então, ele está numa fase ainda no pensamento lógico, mas muito ligado ainda ao que é concreto, que é palpável, do que é possível ser observado. Né? Ele não tem capacidade de grandes abstrações. Então, essa atividade ela estaria correta para alunos de 4º ano? Não. Não, porque a professora quer explicar como é que a planta se desenvolve. Né? Eu acredito que seja concreto, porque ela está mostrando com o material, que é o feijão, o algodão e a forma de plantar. E através do plantar, ela vai mostrar como que se desenvolve. Mais alguém? A colega acha que não. Se está na fase da operação completa, gente, ela usou algodão, ela usou feijão, colocou e mandou acompanhar e registrar. Essa atividade apresenta conteúdos prontos, respeitando o estágio de maturação biológica? Não. O conteúdo é pronto? Não. Ela está Não. dando a hipótese, vamos dizer que ela esteja dando a hipótese, está pedindo a eles que eles construam uma nova hipótese a partir daquilo que estão formulando. Na verdade, ela não está nem dando a hipótese. Ela está dando o suporte para que, a partir do suporte, eles construam a hipótese. Então, letra A já está descartada. Utiliza a repetição como base de fixação de conteúdo? Não. Não. Né? D. Favorece a ação concreta dos alunos sobre o objeto de conhecimento, promovendo construção ativa? Sim. Sim, porque é algo concreto para explicar uma possível hipótese de como é que as plantas se desenvolvem. E letra E já está descartada porque não substitui o conhecimento pela observação passiva. Eles não só observam, eles fazem todo
o processo, não é? Leva o feijão, leva o algodão, coloca o feijão no algodão e ainda vai ter aquela fase de passar os dias molhando e observando, né? O broto do feijão. Aí vai descobrir que se colocar pular, o broto vai começar a pender para o lado onde tem luz. Aí vai começar a analisar a importância da luz para o crescimento. Então, não é uma atividade passiva, é uma atividade que favorece a ação concreta dos alunos sobre o objeto de conhecimento, promovendo uma construção ativa. Eles participam ativamente, eles produzem ativamente enquanto estão fazendo. Então, não é passivo. Então, está correta. Respeita a fase e constrói o conhecimento de forma ativa. Questão 8. Uma professora percebe que seus alunos do ensino fundamental tendem a interpretar histórias do ponto de vista próprio, demonstrando dificuldades em compreender o ponto de vista dos personagens. Segundo Piaget, esse comportamento está associado ao quê? Letra A, ao egocentrismo, característico da fase pré-operatória. B, pensamento revisível típico da fase operatória formal. C, início do pensamento lógico hipotético. D, domínio das operações mentais complexas. Falta de estímulo escolar e familiar. Uma pessoa que não consegue se colocar no lugar da outra. Letra D. Gente, essa daqui é muito fácil. É a C. Pense e sair direito. Letra D. Não. O que é uma pessoa que não se coloca no lugar da outra? Ela é o quê? Egocêntrica, gente, é letra A. Olha o texto. A professora percebe que os seus alunos de ensino infantil, que aí Vygotsky vai falar sobre a linguagem da criança que fala para ela mesma, conversa com ela mesma, né? Porque Vygotsky vai dar importância à linguagem que Piaget não dá. Tende a interpretar a história. No caso, a professora pede às crianças que conte a história a partir do ponto de vista dos personagens, mas elas não conseguem, porque elas estão fixadas nelas. Elas estão na fase pré-operatória. O egocentrismo é a característica da fase pré-operatória. Então, é letra A. Não é letra B, porque pensamento revisível tipo da fase operatória formal não é, né? Não é letra C, início do pensamento lógico hipotético, não. Porque a criança está na educação infantil. Domínio das operações mentais complexas, não. Falta de estímulo escolar e familiar, também não. A criança está na fase... A primeira coisa da questão que vocês precisam analisar. Ensino infantil. Se é ensino infantil, ela vai estar em qual fase? Pré-operatória, porque é de 0 a 2 anos. Né? Se estendendo aí um pouco mais. Então, se identificou a fase, já descarta todas as outras, ó. Tem que refletir antes e responder. Eu marquei errado. Não, eu marquei errado quando eu fiz a atividade. E marquei errado agora porque eu estava olhando o arquivo errado também. 9. Um professor... Não, está eu repetindo, desculpa. Na perspectiva piagetiana, a aprendizagem escolar será mais eficaz quando a professora aplicar avaliações frequentes para assegurar o rendimento. B, a memorização de conteúdos foi estimulada por meio de recompensas. C, o conteúdo foi transmitido de forma direta e objetiva, evitando desvios. D, o aluno apenas repetir esquemas mentais já adquiridos em casa ou social. É o professor propor desafios que causam desequilíbrio cognitivo e incentive a reconstrução de esquemas. Primeiro, não responde. Tem que lembrar que o sujeito, na teoria piagetiana, é um sujeito ativo. Se ele é um sujeito ativo, quais as que a gente vai eliminar aí logo? A e B. A e B já está eliminada. E por que a gente não elimina C também?
O conteúdo for transmitido de forma direta e objetiva, evitando desvios, é possível transmitir conteúdo a alguém? Não. Então, pronto. A C já está também descartada. Qual é a correta, então? A letra E. Letra E. Então, se vocês lembrarem que o princípio da teoria pejetiana é que o sujeito é um sujeito ativo, tudo aquilo que colocar o sujeito no lugar de um ser passivo não é a resposta. Tem que lembrar e tem que pensar antes de responder e não responder por impulso. Isso aqui era para ter tirado, eu deixei porque eu fui dividir por tópico. Bora lá, questão 10. Uma professora apresenta aos alunos do Ensino Fundamental 2, observe, Ensino Fundamental 2, que é a cultura da escola, mas na legislação não existe Ensino Fundamental 2, existe Ensino Fundamental anos finais, que é do 6º ao 9º ano, certo? Uma situação, problema de matemática, exige abstração, uso de hipóteses e pensamentos dedutivos. Essa proposta é adequada, segundo o Piaget, para alunos que estão em qual fase? Analisa aí. A fase que atingiram já o estágio das operações As formais, operações normais. formais, com capacidade de raciocinar logicamente sobre hipóteses. Isso, muito bem, porque ele está na fase das operações, né? No estágio das operações formais, com capacidade de raciocinar logicamente, sobre hipóteses, deduzir. Então, é a letra C. Porque ensino fundamental anos finais, ou fundamental 2, como costumamente a gente se acostumou a chamar, né? Então, ele não vai estar na fase pré-operatória, já está descartada. D, das operações concretas, mas deve resolver problemas abstratos. Também não, porque ele não está na fase das operações concretas, que foi a anterior que a gente viu, que ele precisa de um suporte, né? D, estando na fase sensório-motor, não. Precisa apenas memorizar a forma. Também não, mais uma vez aqui. Memorizar não não entra na teoria pejetiana. Memorizar é uma coisa passiva. E não é da teoria pejetiana considerar o ser humano como um ser passivo. Então, letra C. Deixa eu achar aqui uma mais curtinha de Piaget para a gente ir para a próxima. Essa última aqui. Ao planejar uma sequência didática para os alunos dos anos iniciais, uma professora decide incluir atividades de experimentação, manipulação de materiais concretos e resolução de problema. Essa decisão está fundamentada em Piaget, é o que reconhece. Olha, observe, manipulação, experimentação, está considerando o aluno como um ser ativo, não é? O aluno precisa apenas observar o professor para aprender? Hein, gente? Não. Não. Parece que só 2 ou 3 pessoas estão prestando atenção, né? B. O conhecimento se constrói quando o aluno age sobre o objeto, explorando. Vamos lá ver se tem mais alguma. Né? C. A aprendizagem ocorre por imitação e reforço. Quem falava de imitação e reforço, gente? Skinner, Pavlov, não Piaget. Né? D. A repetição sistemática de exercício é a única forma de consolidar o conteúdo? Não. A passividade do estudante é condição para a ficção de esquemas mentais? Passividade não. Também não. Atividade. Não. É ativo. É letra ativo. B. A gente aprende quando a gente constrói o conhecimento, a gente manipula o objeto do conhecimento. Por que eu fico o tempo todo falando com vocês, ao terminar a aula, revise o conteúdo, faça o esquema, faça a anotação, vá ver aula, busque vídeo, para que vocês possam interagir com isso e que vocês possam aprender e não memorizar. Né? Essa ideia de memorização, ela está altamente ultrapassada. E aí a gente vai falar no autor, vai entrar agora no autor, e que ele vai dizer que tem alguns conhecimentos, não é, que são necessários ser memorizados para depois
se transformar em realmente conhecimento. Piaget discorda disso, né? Porque a ideia desse, o esquema, cadê o esquema? Vamos para o esquema. Vamos lá para Asbo, ó. Porque Asbo vai conceber essa ideia de memorização diferente da ideia piagetiana, né? Tanto que ele vai dizer que existe 2 tipos de conhecimento, 2 tipos de aprendizagem, a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. E a aprendizagem mecânica é a aprendizagem por repetição e por memorização. Vou fazer um vídeo. Não é isso? Então, quem lê a 12? Aquele Instagram que fazer. Que é assim. Ai. Fabiane, o microfone está ligado. A 12. Durante uma aula de ciências, uma professora apresenta um vídeo introdutório sobre os tipos de solo antes de ensinar os conteúdos específicos sobre o solo, arenoso, argiloso e humoso. Esse recurso, segundo Ausubel, pode ser considerado a. um subsunsor, pois introduz conceitos desconhecidos aos alunos. B. Um organizador prévio, pois serve para ativar conhecimentos prévios e preparar o aluno para novos conteúdos. C. Um reforço extrínseco, pois estimula o interesse dos alunos pelo conteúdo. D. Um estímulo neutro que será associado ao conhecimento pela repetição, ou é um mapa mental de estrutura lógica dos conteúdos aprendido anteriormente. Vamos lá. E aí? Eu coloquei a B. A D? B de bola. B de bola. Mais alguém? Por que você colocou a B? A questão do vídeo introdutório, ela quer reforçar primeiro um assunto para poder entrar no conteúdo. Então, o Então, é organizador aquilo que a ASO vai chamar de organizador prévio. Realmente é a letra B. Ao introduzir o conteúdo com um vídeo, ela está usando um mecanismo que a ASBO chama de organizador prévio. Né? Ela está organizando previamente um conteúdo que ela vai trabalhar mais tarde. Então, é letra B. Né? Não é letra A, né? Porque o subsócio ele não introduz um conteúdo desconhecido. Não é letra C, porque não trabalha com a ideia de reforço intrínseco. Não é. Não é letra D, porque também não existe estímulo neutro, né? E não é letra E, porque não é uma estrutura lógica, né? De conhecimentos aprendidos anteriormente. Então é letra B. Muito bem. 13. Quem leu 13? Eu. De acordo com Ausubel, a aprendizagem significativa depende de 3 condições fundamentais. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas condições. A. O aluno deve estar disposto a relacionar um novo conhecimento com o que já sabe. B. O conteúdo precisa ser potencialmente significativo. C. O conteúdo deve ser apresentado em sequência lógica e hierárquica. D. O professor deve evitar qualquer relação com conhecimento prévio para não interferir na aprendizagem. Qual é? Eu coloquei a letra A. Ele está disposto a relacionar um novo conhecimento com o que já sabe. A gente precisa lembrar quais são as 3 condições fundamentais para a ASBO, para que a aprendizagem aconteça. A existência de processos cognitivos prévios, estrutura cognitiva relevante e material de aprendizagem acessível e relacional. Não é? Então, a colega acha que é letra A. A. A colega acha que é letra A. Quem mais acha que é outra letra? Letra D.
Gente, preste atenção na questão. É não, é a letra D. Eu marquei A letra errado na D. questão. Estou respondendo de novo errado. Isso, você errou porque você não prestou atenção. É a que não corresponde. A letra D. Tá vendo, gente, as pegadinhas? A colega errou porque ela não observou que é para ela assinalar que não corresponde. Por isso Aí que corresponde a gente, né, professor? é letra B. Letra D. Tá correto. Letra D, né? O professor deve evitar qualquer relação com o conhecimento prévio para não interferir na aprendizagem. Essa não corresponde, não é, à teoria da aprendizagem significativa de Asbo. Oi. Cadê? A colega errou porque ela não observou o não. Ou não, eu ainda coloquei em negrito. Assinar a alternativa que não corresponde a uma dessas condições. Tá vendo como a gente, na hora de fazer, a gente se passa por questões bobas? Nessa atividade, se não me engano, eu errei 4 no total. Já, Olha, Eu também acho já que eu errei passou, umas 4 também. já passou as 3 que eu errei. Bora na questão 14, que o tempo está avançando. Uma professora observa as estudantes. Uma professora observa que aí, gente, desculpa. Uma professora observa que as estudantes, olha como está estudantes, apenas repete definições sem conseguir explicar os conceitos com suas próprias palavras. De acordo com a teoria de Asbo, é possível inferir que esses alunos estão realizando. Letra A, aprendizagem significativa representacional. Letra B, aprendizagem significativa proporcional. Letra D, aprendizagem mecânica. D, saiu errado aqui. Ó. Substituição correlativa e reconstrução conceitual autônoma. Ou seja, a professora observa que os estudantes não conseguem colocar com suas próprias palavras, que é muito comum isso hoje. Né? A gente manda ler o texto e traz as ideias do texto com suas palavras, mas só consegue ler o que o texto diz. Né? E aí, na teoria de Asbo, não é? Esses estudantes estão realizando que tipo de aprendizagem? Eu estou vendo aqui que está todo mundo dizendo que é letra... Não, está em dúvida. D, B, D e C. Qual é a letra? A letra C, a atividade mecânica. Que foi o que eu coloquei. É a atividade mecânica. Eles não conseguem inferir, eles não conseguem compreender. Eles estão fazendo mecanicamente. Vamos voltar aqui, ó. O conceito. Tá vendo aí? Ó. Mecânica. Ocorre pela memorização sem compreensão ou com conhecimento prévio. O estudante decora a fórmula da fotossíntese sem saber o que ela representa. A mesma coisa dele repetir a palavra do autor sem saber, sem entender o que ele está dizendo. Então, a aprendizagem mecânica, que é letra, porque está repetida, letra C. A, B, C. Aqui seria C. Eu vou corrigir para colocar na nova rota corrigido, certo? Deixa eu até fazer logo isso agora, senão eu acabo esquecendo. Não, senão vai perder. Seria... Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Isso é coisa feita nas madrugadas aí. Dá nisso. Corrigir. Com sono e doido querendo dormir. Letra, corrigir número 14. Número 14. As letras. Pronto, bora lá. 15 é Asbo ainda. 15 a gente já viu Asbo. Vamos para essa aqui, ó. Que eu acho que é das que vocês têm mais dificuldade. Quem lê, por favor? Sobre a teoria de Asbo, analisa as afirmativas. 1. O conhecimento é construído de forma ativa pelo aluno por meio de manipulação de objetos concretos. 2. Saiu 2 aqui também. 2, 3, 3. O conhecimento novo é incorporado à estrutura cognitiva por meio da substituição. 3.
A aprendizagem significativa ocorre quando a revelação lógica e substantiva com conhecimentos prévios. 4. O organizador prévio é um recurso que visa a memorização literal do conteúdo. Qual é a alternativa? A Vamos 2 lá. e a 3. Não, eu quero saber por quê. A 1 se refere à teoria de Asbo. Quem é que fala de sujeito ativo, gente? Freire. Gente, nós vimos agora. Piaget. Nós vimos agora. Freire também fala, mas a gente está tratando de teorias psicológicas. Nesses autores que a gente estudou, quem é que fala que nós somos seres ativos no processo do conhecimento? Um que nós vimos anterior, vários falam, mas nós vimos anterior àquela Asbo. Piaget, ok. Isso mesmo, Piaget. 2. O conhecimento novo é incorporado à estrutura cognitiva por meio... Sim. Sim. Né? Essa questão de subsunção aí, eu acho que, se não me engano, eu fui pesquisar. É como se fosse uma questão de regras, de leis, alguma coisa assim, né? Isso, segue uma lógica. Isso. 3. A aprendizagem significativa ocorre quando a relação lógica e substantiva com os conhecimentos prévios. Sim. Sim. E 4. O organizador prévio é um recurso que visa a memorização literal do conteúdo. Não, porque a gente viu na questão anterior. Então, o que é que está correto aqui? 2 e... Isso, letra B. Estão apenas a 2 e a 3 estão corretas. Vamos para Vygotsky. Segundo Vygotsky, a aprendizagem... Vamos lembrar rapidamente Vygotsky mais uma vez. Vygotsky vai dar um valor muito grande à questão do meio cultural e social, que Freud não vai dar tanto, e Vygotsky vai dar importância muito grande à linguagem, né? Para Vygotsky, o início da linguagem é o início da constituição do pensamento, né? Então, vamos lá. Segundo Vygotsky, a aprendizagem ocorre de forma espontânea e natural à medida que a maturação cerebral avança. Não. Não, porque se fosse, não precisaria de mediador, não é isso? Ele vai falar das zonas de desenvolvimento, da importância do mediador nas zonas de desenvolvimento, especialmente em uma delas. Então, não, já está descartada a questão A. A letra A. 2. Quando o indivíduo repete a memória e memoriza conteúdos até internalizá-los. Não, porque não é sobre a memorização. Isso, não. D. Por meio de interações sociais, nas quais o conhecimento é mediado por ferramentas culturais. Sim. Sim, lembra que Vygotsky fala sobre ferramentas culturais, que a linguagem seria uma ferramenta cultural, e que a gente vai dando significados a objetos e tal, diferente. Então, a gente já está achando que a letra D é apenas quando a criança atinge o estágio das operações formais. Operações formais é de quem, gente? É de Vygotsky ou é de Piaget? Piaget. Piaget. Vygotsky fala em estágios? Não. Divide? Não. Né? Vygotsky Então, é letra D. D, letra D. Aqui, ó. Uma questão bem parecida com a que eu fiz lá, ó. Só que para Piaget, a fala egocêntrica é uma coisa. E para Vygotsky é outra. A gente viu a fala egocêntrica para Vygotsky, para Piaget. Vamos agora ver a fala egocêntrica para Vygotsky. A fala egocêntrica observada em crianças pequenas, quando falam sozinhas em voz alta durante a atividade, é para Vygotsky uma manifestação inicial do pensamento verbal. B. Um distúrbio de linguagem, pensa antes de dizer, um distúrbio de linguagem a ser corrigido. C. Um comportamento sem função cognitiva é... Nossa, aí de novo. Um requisito do comportamento social, um sintoma de maturidade afetiva,
Eu coloquei a manifestação inicial do pensamento verbal porque ele foca na vivência do aluno, né? Sim, e eu terminei de falar isso. Lembra que eu falei isso quando eu discuti Piaget? Né? Então, a fala egocêntrica é um meio, é a primeira manifestação inicial de um pensamento verbal. Eu falo assim porque a gente estudou ele em alfabetização e letramento, né? Aí lá no letramento foca muito sobre a A importância questão da linguagem. da linguagem e da relação, da associação do que a criança vive, né? Isso. Socialização. Justamente por isso, eu não fiquei muito tempo em Vigócia, porque eu vi que você já tinha estudado em alfabetização e letramento. Não é pela ementa, e é uma disciplina também que eu já ministrei. Então, a gente estuda muito Vigócia por causa da questão como é que se constrói a leitura, como é que se constrói a aquisição da leitura, da escrita. Então, a gente estuda muito Vigócia para entender essa questão. Vamos lá. Ao propor atividades que desafia os alunos a resolver problemas com apoio do professor ou de colegas mais experientes, o professor está atuando em qual zona aqui? Não vou nem ler. Essa é muito fácil, gente. Essa tem que estar na ponta da língua. E é uma das coisas que a gente mais viu. Está em qual zona? O professor está agindo em qual zona? Eu coloquei a letra B, dentro da desenvolvimento proximal. Isso, que é justamente onde nós, professores, como mediador, que ele vai dizer que a função do professor é ser mediador, a nossa função como mediadores e mediadoras é intervir na zona de desenvolvimento proximal. É aquilo que a criança não sabe, mas é capaz de fazer com a ajuda de alguém mais experiente. Que não necessariamente pode ser o professor, pode ser o colega, né? Então, zona de desenvolvimento autônomo, não, porque ele nem fala dessa questão. Dentro da zona de conforto do aluno também não. Apenas no desenvolvimento real, não. Discutimos muito isso. Qual é a função que vai ter? Eu intervir na zona de desenvolvimento real? Ele já sabe, não tem função, né? Então, letra B, na zona de desenvolvimento proximal, que é onde nós, professores e professoras, como mediadores, devemos intervir. Na perspectiva vygotsiana, a linguagem tem um papel fundamental, porque A. Permite o desenvolvimento da inteligência exclusivamente verbal. Ele fala isso, gente? Não. 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 Ele vai dizer que o início da linguagem é a estruturação de quê? Do pensamento. Não é isso? Sim. B. Serve como instrumento de distração nas atividades escolares? Não. Então, não. É a principal ferramenta de mediação entre o sujeito e o conhecimento? Sim. Mas vamos ver a D. É apenas um reflexo de pensamento já formado? É apenas não, né? Não é apenas, ó, apenas aqui, isso mesmo. É considerado um obstáculo para o desenvolvimento espontâneo? Obstáculo, não. Então, é a principal ferramenta de mediação entre o sujeito e o conhecimento. Ok, muito bem. Assinala a alternativa que melhor expressa o papel do professor na teoria de Vygotsky. Avaliar apenas o resultado final da aprendizagem, servir como um reprodutor de condições científicas, deixar os alunos livres para aprender por descoberta individual, corrigir erro com rigidez para garantir a assimilação do conteúdo, atuar como mediador, proporcionando situações interativas e significativas. Sim. Atuar como mediador. Atuar como mediador. Isso é muito fácil, né? Tá muito fácil essa daqui. Tava muito fácil. Vamos para Valon. Né? A respeito do desenvolvimento, volto a dizer, vocês vão receber agora, na aula passada vocês receberam o gabarito só com as letras. Agora vocês vão receber um gabarito com justificativa, né? Para cada resposta tem uma justificativa. Porque é aquela resposta. Quem faz aí a 26?
Eu. Aí, A respeito do desenvolvimento infantil, segundo Henri Vallon, analise as afirmativas a seguir. 1. O desenvolvimento da criança ocorre de forma linear e contínua, com o predomínio exclusivo do aspecto cognitivo. 2. Vallon propõe uma alternativa entre estágios de predominância afetiva e de predominância cognitiva. 3. A afetividade é uma dimensão central no processo de construção da personalidade infantil? Vamos lá lembrar Vallon. Vamos lembrar Vallon. Vallon vai dar importância a algo que nenhum dos outros autores dá, que é a questão da emoção, da afetividade no processo de aprendizagem. Certo? Então, tendo isso como princípio, o desenvolvimento da criança ocorre de forma linear e contínua, com predomínio exclusivo do aspecto cognitivo. Pelo que eu terminei de dizer, essa questão aqui está correta? Não. Não, porque ele não Exclusivo. ele não se preocupava só com o aspecto cognitivo, ele se preocupava também com o aspecto emocional. emocional. Então, não, já está fora. 2. Vallon propõe uma alternância entre os estágios de predominância afetiva e predominância cognitiva. Sim. E 3. A afetividade é uma dimensão central no processo de construção da personalidade infantil. Sim. Então, qual é a questão correta? A D, A1, 2 e a 3. B, A2, a C, A3, a D, A2 e A3, a E, A2 e 3. D de dado. A D de dado. D de dado. 2 e 3 estão corretas, porque A1 está errada. Certo? Certo. Agora aqui a gente vem para as fases de desenvolvimento, né, dele, que ele também vai tratar de estágio de desenvolvimento, fase de desenvolvimento. Só que ele vai dar importância à emoção. E ele vai até a fase, ele vai até a velhice, enquanto os outros param onde? Na adolescência, né? Segundo Vallon, a criança passa por estágio de desenvolvimento que alterna entre o predomínio da afetividade e da inteligência. Qual das alternativas representa corretamente a sequência dos estágios propostos por Vallon? Veja aí, vou diminuir para você. Estão vendo todas? Dá para ver todas? Não, porque a E vai pular para cá, né? A E pula para cá. Deixa eu ver, espera aí. Deixa eu tirar aqui. Não vai, mesmo assim não dá. Deixa eu diminuir um pouquinho. Dá de ver todas, professor, desse jeito. Hein? Não vai não. Tem que olhar aí. Qual é aqui que tem a sequência dos estágios que Vallon fala? Letra B. 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 Vamos lá. Está sensório motor de Vallon? Mãe, cadê isso? Não, é de Piaget. Então já está fora. Né? Cadê? B. Estágio de impulso emocional. É de Vallon? Sim. Estágio sensório motor pejorativo? Sim. Estágio do personalismo? Sim. Sim. Agora vamos ver a C. Estágio egocêntrico? Não, ele não fala. Né? Estágio da linguagem? Também ele não fala. Estágio emocional? Pode até confundir. Né? Estágio da identidade? Então, letra... B de bola. Letra B. B de bola. No que diz respeito à concepção de inteligência da perspectiva psicogenética de Vallon, é correto afirmar que a inteligência é exclusivamente resultado da maturação biológica? Exclusivamente não. Não. B. A inteligência se desenvolve a partir da socialização sem influência das emoções? Com influência das emoções. Então já está fora a letra B. C. A inteligência é a habilidade fixa e inata que não se altera com o tempo? Altera. Então, fora. A inteligência é fruto da interação entre fatores biológicos, sociais e afetivos? Sim. 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 Pronto. Então, gente, agora é voltar ao exercício, não é? Volta ao exercício. Deixa eu fechar aqui. Volta ao exercício
vê as questões que errou e volta ao conteúdo para poder comparar, né? Quem é o pessoal daqui que entrou depois, que está aqui? Tem Depois, alguém professor, o aqui? senhor fala quando? Eu entrei em março. Não, é quem entrou, gente, na outra chamada. Tem estudantes que entrou na outra chamada. Quem Na entrou, última, né? na última, eu estou falando desse pessoal. Porque para esse pessoal deve estar tendo mais dificuldade, certo? Se tiverem tempo. A questão é que é uma semana toda de revisão. Porque eu poderia fazer um encontro só com esse pessoal, mas que horas e que dia? Não, professor, mas faz logo também com quem entrou antes, que eu também estou meio ainda muito confusa nesse conteúdo. Tem muito estágio e muito Gente, teórico envolvido. essa é a última, na verdade, a nossa última aula foi a semana passada. Essa aula é uma aula extra, né? Porque são 16 aulas a disciplina. Essa é a 17ª. Por causa da dificuldade que eu percebi que vocês têm. Mas também a dificuldade é porque vocês também não estudaram. Me desculpa, eu estou sendo bem honesto. Vocês não estudaram no decorrer da disciplina. É uma disciplina que é muito conceitual. Autores que trabalham muito próximo, né? Observe que eu fiz tão bom para vocês que eu dei a vocês um resumo e fiz um quadro. Cadê o quadro comparativo? Eu fiz um quadro comparativo comparando os autores, o que eles têm de igual, o que eles têm de diferente. Se vocês guardarem o que tem de... qual é o foco de Vygotsky, qual é o foco de Piaget, qual é o foco de Vallon, vocês conseguem responder. E refletir sobre a questão. Não responder, eu acho que é essa. E já responde e não lê as outras questões. Eu tenho que ler uma a uma e ir pensando e eliminando. Né? Então, eu não vejo outra forma de eu ajudar quem entrou agora. Porque é uma semana de revisão, né? Além de ser uma semana de revisão, vocês não têm tempo, outro horário. Então, não sei nem como fazer para ajudar quem entrou já com 10 aulas ministradas. Porque tem gente aqui que entrou com 10 aulas ministradas. Eu não sei. Por que vocês teriam outro? Não tem. A avaliação já é que dia? 14. 14 agora. A avaliação já é dia 14. Semana que vem. Na semana que vem é só semana de estudo para vocês, não é isso? Sim. Pronto, o pessoal que entrou depois, se sentir necessidade e quiser, fala com o Gleibson. Eu posso na segunda à noite e na quinta à noite e na sexta à noite. Né? Terça eu não posso, eu trabalho à noite, quarta eu trabalho à noite, quinta eu trabalho pela manhã, então eu posso à noite. E sexta eu tenho uma aula do mestrado. Mas eu posso segunda à noite, quinta à noite, não, e sexta à noite também eu posso. Porque eu posso conversar, é uma disciplina feita com 2 professores, eu falo com o professor, ele ministra a aula sozinho. Tá bom, gente? Então, sucesso, estude o material com cuidado, foque nos conceitos principais, mas é preciso estudar. Isso aqui não dá conta. Vá, alguém que levantou a mão. Suzana. Professor, boa noite. Boa noite. Se não for pedir muito, poderia ser na sexta, né? Que aí ia com a cabeça mais fresca para a prova. Vocês se reúnem. Mas na sexta tem a revisão da digestão. O que entrou depois? Mas seria na próxima semana, não? Gente, é na outra semana. Não é nessa semana. Pois Porque é. na semana toda vocês têm revisão. E não é para o pessoal, não é para todo mundo, é só para quem entrou depois. Nem, professor, deixa todo mundo.
Eu preciso também. Então, ok. Vocês falam com Seria ele. muito bom, professor, se o senhor pudesse fazer na sexta, um dia antes da prova. Seria excelente, seria perfeito. É justamente isso que eu estou dizendo a vocês agora. Vê com o Gleibson quem quer, fala com ele, e eu vejo com ele. E se a sexta ficar bom para todo mundo, eu dou um jeito de fazer na sexta-feira. Mas é desde que for do ano, né? Porque se Como? fosse melhor. Pronto, gente. Então, até a próxima. Foi um prazer. Um abraço. Deixa eu parar aqui a gravação.